Paz para todos, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo passado, comecei a falar sobre a história de Jó, um homem a qual Deus achou muita graça em abençoar, né? Encheu ele de bens. Na época, a agricultura e a pecuária é que estabelecia a riqueza de um homem. E ele realmente se tornou um homem muito rico, muito abençoado. Os filhos eram filhos que se davam bem, a alegria do pai e da mãe. Em tudo Deus achou graça de abençoar esse homem. Porém, o diabo se apresenta para Deus e questiona esse caráter de Jó, porque é uma das coisas que Deus vai falar para o diabo a respeito do caráter de Jó, que era um homem íntegro, reto. A retidão é quando você é uma pessoa honrada, é uma pessoa direita, é uma pessoa de caráter na frente das pessoas. E a integridade é aquilo que está dentro de você. É quando você continua sendo honrado, continua tendo caráter, sem os olhares das pessoas. Porque tem algumas pessoas que elas são crentes, elas são pessoas maravilhosas na frente dos outros. No seu interior, onde ninguém está vendo, ela é uma outra pessoa. E integridade e retidão é exatamente isso. É quando você, tanto à vista como fora da vista, você é a mesma pessoa. Temente a Deus, a palavra temente, ela é derivada da palavra temor. Temor significa, de fato, ter medo, mas também respeito. E que se desviava do mal, ou seja, onde tinha o mal, ele saía fora. Ele não se tentava, a gente já recebe muitas tentações. E você ainda se colocar em situações que vai te tentar mais ainda, não é algo muito inteligente. E o diabo questiona, falou, olha, mas é claro que ele é temente a Deus, é claro que ele é reto, é claro que ele tem integridade. Você encheu ele de bens, você só fez do bom e do melhor para ele. Tira, para você ver o que acontece. E de fato, infelizmente, nós temos muitos exemplos assim de pessoas que são uma bênção, né? Até elas perderem alguma coisa. Tem pessoas que perdem o namorado, já enlouquece, pessoas que perdem o emprego, já não sabem mais o que fazer da vida, tem pessoas que vão perdendo e essas perdas desestruturam completamente a pessoa. E esse texto aqui nos ensina que perdas de fato faz parte da vida. Eu vou perder algumas coisas, você vai perder algumas coisas, nós temos que aprender a lidar com isso. E principalmente entendendo que enquanto você não perdeu sua fé, você pode recuperar qualquer coisa. Qualquer coisa você pode recuperar. Agora, você pode ter tudo, você perdeu sua fé, aí a sua vida realmente vai ficar bem complicada, porque a fé realmente é um dos fundamentos mais importantes na vida de um homem e de uma mulher, segundo a palavra de Deus. E aí ele diz assim, no capítulo 1, versículo 13, sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam em vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavraram e as jumentas passavam juntos a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os servos feriram a fio de espada, e só eu escapei para te trazer essa nova. Então, a primeira notícia que chega para Jó é que houve uma perda financeira irreparável. Então, os sabeus, que eram inimigos do povo de Israel, estavam naquela região e, coincidentemente, na região onde estava o rebanho de Jó, eles pegaram esse rebanho e mataram os servos. Que notícia trágica! Como é que o Jó vai explicar isso para os familiares, né? Seus empregados? É uma situação terrível, não foi um, foram várias pessoas mortas. Uma notícia terrível, difícil de engolir. Estando eles ainda falando, veio outro e disse, fogo do céu, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para te trazer essa nova. Então, agora parece que o problema vai piorar. Ele disse que fogo caiu do céu. Bem, uma das coisas que poderia dar um norte para esse tipo de acontecimento seria essa região ter vulcões próximos, que de fato tem. Né? Ele está repetindo aqui, ele está falando aqui
segundo a ótica de quem está na terra olhando para o céu, né? Então, ao ele olhar para o céu, a impressão que ele tem é que fogo está caindo do céu. E é claro que tudo aquilo que era fora do comum se atribuía a Deus. Né? Nós falando aqui de uma época bem antiga, onde até os raios falavam, é os deuses que estão com raiva. Né? Então, é um entendimento da época. Então, pode ser um vulcão, pode ser meteorito também. Né? Esses fenômenos sempre acontecem na Terra. De tempos em tempos acontecem, então poderia ter sido meteoritos caindo. Ou podia ser, de fato, uma ação divina. Isso, com certeza, iria deixar Jó bem mais atribulado, porque até então ele estava, como foi narrado no vídeo passado, ele estava tentando agradar a Deus de todas as formas. E agora, Deus achar graça em fazer tal ato, né? Então isso devia ter deixado ele bem desesperado. Mas não acabou por aí. Estando ainda se falando, veio o outro e disse: ordenaram os caldeus 3 tropas, e deram contra os camelos e o tomaram. E os servos feriram a fio de espada, e só escapei para te trazer essa nova. Então, um quadro aqui terrível, né? Já são 3 notícias. E aí, de novo, uma aparente coincidência onde uma tropa de outros inimigos de Deus vem e pega o rebanho de Jó mais uma vez e mata os servos a fio de espada, e um prejuízo irreparável. Estamos falando aqui de um homem que está perdendo absolutamente tudo. Estando eles ainda falando, veio o outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do teu irmão primogênito. Foi assim que começou no versículo 13, né? Dando essa informação. Eis que um grande vento sobreveio do além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer essa nova. Então, 4 notícias terríveis. 3 falando de uma perda financeira irreparável, ou seja, agora esse homem voltou a ficar, ele ficou pobre agora. E aquilo que é mais doloroso para um homem e para uma mulher, que é a morte dos seus filhos. Ele perdeu simplesmente todos os seus filhos. Ao ouvir uma notícia dessa, é um suplício terrível. É algo realmente que machuca a alma de qualquer pessoa. Então, diante disso, a pergunta é: o que você faria, né? Ouvindo uma má notícia por cima da outra. O que você faria? Porque às vezes a gente logo, os nervos não aguentam. Tem pessoas que desmaiam, tem pessoa que passa mal. Desculpa, eu estou realmente gripado. E tem outros que, infelizmente, chegam até a falecer com o tamanho do peso dessa notícia. Mas a Bíblia fala que Jó teve uma outra reação. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor Deus deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, ao ouvir tudo isso, ele rasga suas vestes. Era um costume da época, quando você rasgava sua veste, significa que você estava se humilhando da pior forma possível. Então ele rasga as vestes e ele adora a Deus. Eu queria convidar você a fazer a mesma coisa. Eu queria convidar você a adorar a Deus, a buscar esse Deus diante de toda a dificuldade que você está enfrentando, de todo o problema que você está vivendo. Adore a Deus. Adore a Deus. Busca a Deus. A palavra de Deus diz que Paulo e Silas estavam na prisão. Eles estavam fazendo a vontade de Deus, mas parece que, mesmo fazendo a vontade de Deus, parece que Deus não se agradou, ao ponto de levar eles para a prisão. E chegando lá, eles podiam falar: poxa, eu estou fazendo a sua vontade. Por que você permitiu que isso acontecesse? Não é para você estar alegre, porque a gente está fazendo a sua vontade, mas não, sabe o que eles fazem? Eles adoram a Deus. Adora a Deus. Adora a Deus, no meio do sofrimento, no meio da angústia. E há uma grande mudança aqui. Qual que é a mudança? As cadeias se abrem. No livro de Jó aqui, nós vemos um homem que está adorando a Deus e que ele não está sabendo o que está acontecendo. Mas o que está acontecendo tem um motivo. E o motivo é que Deus queria mostrar para Jó o quanto que de fato ele era íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Porque Deus sabe todas as coisas, ele já sabia disso. O diabo, Deus não tem que dar satisfação para ele, mas Deus queria mostrar para Jó o quanto que de fato todas as atitudes deles eram sinceras. Aí você pode falar assim: nossa, mas diante de uma aprovação tão grande, o que eu posso dizer para você é que Deus sabe o que faz. Nós não sabemos nada. Deus sabe o que faz. E aí, no capítulo
2, versículo 1 diz assim: vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu me incitado contra ele para o consumir sem causa. Presta atenção. Consumir sem causa. Então, o próprio autor aqui deixa claro que Jó não merecia o que estava acontecendo. Deus deixa claro que estava provando Jó sem ele merecer. E é uma das coisas que vai acontecer, é que os amigos de Jó vai culpar Jó, e Jó vai se defender dizendo que ele não merece o que está passando. No outro vídeo nós vamos falar sobre isso. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto homem tem dará a sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás que blasfemará contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então, você vê aqui que, diante dessa situação aqui, o diabo continua acusando. A palavra diabo significa acusador. Então, que é o ponto aqui, ele está sempre acusando, ele está sempre te acusando. Eu vou dizer uma coisa para você: ainda que o diabo diga a verdade, ele está mentindo. Ele é acusador, ele acusa você todo tempo, que você não é crente de verdade, que você está fazendo a coisa errada, ele está sempre te acusando. É a forma que ele trabalha e é a forma que ele tem mais êxito. É quando ele acusa. E aqui ele de novo faz o trabalho dele, que é acusar Jó. Ele fala: Jó só faz isso também, né? Ganhou, perdeu, beleza. Agora toca na pele dele, que ele vai blasfemar na hora. Você fala: tudo bem. Vai lá e toca nele. E aqui nós estamos vendo uma degradação, irmão. Uma vida indo de mal a pior. Uma pessoa descendo no fundo do poço. Você vai ver no próximo vídeo como a situação ficou terrível para esse homem. E no próximo vídeo acontece algo surpreendente. Eu convido você a assistir. É algo surpreendente que vai acontecer. Talvez alguns pregadores deixem passar batido esse detalhe. Eu já vi muitas pregações, mas dificilmente eu vejo esse detalhe sendo citado. Então, aqui você vê que Deus ele vai provar Jó mais uma vez, mas essa situação vai ficar cada vez mais triste. Uma situação realmente muito lamentável. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo, que nas situações mais difíceis, mais lamentáveis, o convite é para você adorar a Deus. Não culpar a Deus, como algumas pessoas fazem. Quando a coisa está ruim, ela culpa logo Deus. Não faça isso. Pelo contrário, adore a Deus. Clame a Ele. Louve a Ele. Se coloca na presença desse Deus, esperando que Ele responda a tua oração. Não há mal que dure a vida toda. Pelo contrário, Deus ele tem um tempo para todas as coisas. Aqui, nesse texto aqui, há um tempo para essas coisas acontecerem. A única coisa que ultrapassa certo tempo é quando você está plantando. Você planta, você colhe. Normalmente, quando, por exemplo, eu planto uma semente de uma fruta, eu vou colher muitas frutas, né? Então, a mesma coisa. Às vezes você colhe você planta o mal, você vai colher muitos males. A mesma coisa também quando você planta o bem, você também vai colher muitos bens. Então, é a única coisa que foge um pouco de tempo, né? Extrapola o tempo, é quando você está colhendo o que você está plantando. Agora, quando é Deus que está testando, quando é Deus que está achando graça de colocar você, seja lá em que situação for, da mais degradante, ou então uma situação difícil, existe um tempo para essas coisas acabarem. O que você está passando aí tem um tempo para acabar. E eu convido você a adorar, a dignificar esse Deus, a amá-lo, a se colocar na presença dele, em espírito e em verdade, agradecendo pela misericórdia dele na tua vida. Eu tenho certeza que você vai passar por isso, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Fica na paz e na graça, que Deus te abençoe sempre.